E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre alterações cromossômicas, certo? E para isso nós vamos relembrar que os cromossomos são as estruturas que compõem aí o nosso DNA, certo? E estão localizados no núcleo das células, tanto animal como vegetal e também procarióticas. Lembrando que as células procarióticas, o núcleo está espalhado no citoplasma, tá? Então, o cromossomo, ele se divide em centrômero, braço, e aí toda essa estrutura que ele tem carrega os nossos genes, certo? Muito bom. Então, lembrando também que o DNA, ele é uma dupla fita, certo? De nucleotídeos, de fosfolipídios, que são aí as proteínas componentes do DNA, certo? E do RNA também. Vamos lá. Aqui eu começo falando para vocês que é toda a composição, todo o nosso cariótipo, todo o nosso conjunto de cromossomos. Veja que nós temos aqui 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são os chamados de cromossomos autossômicos, porque eles carregam todas as informações genéticas, tá? E o último par, que é o par 23, é a cromatina sexual, chamado de cromossomos sexuais, que são os cromossomos que que determinam, na verdade, se é o sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui, no caso, nós temos aí XY. Observe também a forma, o formato desses cromossomos não são iguais, são muito parecidos, mas não são iguais. Por exemplo, o par 22, ele é diferente do par número 4, certo? Que é diferente do par número 13. Então, os cromossomos, eles possuem, sim, formatos diferentes. Muito bem. Passando aqui para frente, novamente, estamos aqui com o nosso conjunto de cariótipos, só para reiterar o que eu disse. Temos aqui 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, tá? Neste caso, XY. Lembrando, os cromossomos sexuais femininos é XX e o masculino é XY. Passemos para frente. Falando de cromossomos e falando do seu formato, nós temos aqui as classificações, tá? Quanto à posição do centrômero, que é essa parte aqui do meio que está aqui localizado no cromossomo. Então, nós temos o primeiro, é o metacêntrico, segundo, submetacêntrico, terceiro, acrocêntrico e quarto, telocêntrico. É possível visualizar aqui os cromossomos e classificá-los, certo? Olha só, vamos ver se nós encontramos aqui algum acrocêntrico. Olha só, olha aqui, ó, o 21, o cromossomo 21, quanto ao seu formato, ele é acrocêntrico. Vamos ver então se nós encontramos algum metacêntrico. Olha só, o cromossomo número 1 é metacêntrico e assim sucessivamente. Agora, falando de cromossomos, vamos entender o que é cromossomo homólogo. São pares de cromossomos herdados do pai e da mãe, que possuem informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade, localização de genes e centrômeros também similares. Então, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que eles são iguais e carregam aí os seus genes na mesma direção, certo? Passemos aqui para frente também, falando agora e relembrando dos cromossomos haploides. Sabemos que os cromossomos, eles se encontram sempre aos pares,
certo? Porém, quando nós estamos analisando todo esse quadro aqui, esse conjunto de cariótipo, é de um ser humano completo, com 46 cromossomos, certo? É de um indivíduo completo, que ele é resultado de pai e de mãe, certo? Então, X é do um cromossomo é do pai e outro cromossomo é da mãe, formando a dupla. Agora, quando nós estamos falando aqui dos cromossomos das células que são haploides e das células que são diploides, é importante relembrar. Célula haploide, ela tem um conjunto de cromossomos. Então, observe que eu tenho aqui só um cromossomo, certo? Quando é uma célula diploide, representado por 2N, também precisamos relembrar, significa que nós temos dois conjuntos de cromossomos homólogos, ou seja, o conjunto de cromossomo haploide é o conjunto dos gametas da célula espermatozoide e óvulo. Então, o óvulo ele é uma célula haploide e ele carrega apenas um conjunto de cromossomos. O espermatozoide também. Quando nós estamos falando da célula diploide, que são dois conjuntos de cromossomos, é porque tem o conjunto dos cromossomos do pai e o conjunto dos cromossomos da mãe, por isso que é 2N. E quais são essas células que carregam esses conjuntos de cromossomos? Quais são as células diploides? São as células somáticas, as células que compõem um organismo. Por exemplo, as células sanguíneas, as células epiteliais, as células nervosas, certo? E assim por diante, as células musculares, dentre outras, tá? Vamos lá então. Olha só, quando eu estava falando que os genes, tá? Os genes alelos estão nos cromossomos homólogos e que estão na mesma direção, eu estava falando dessa situação aqui. Então, aqui é a representação dos genes alelos que estão presentes em um mesmo par de cromossomos. São correspondentes e atuam sobre uma mesma característica. Então, eu tenho aqui, 4 tipos de fenótipos: cor do olho, tipo sanguíneo, cor do cabelo e altura. Então, essas características, elas não podem, por exemplo, cor do olho tá aqui na ponta e depois tá aqui embaixo, não. Elas precisam estar no mesmo locus gênico, ou seja, no mesmo lugar nos cromossomos, na mesma direção, certo? Assim como o tipo sanguíneo, a cor do cabelo e a altura. É importante ressaltar também que uma dessas características aqui, tá? Ela vai se sobressair mais. É o que nós chamamos de dominante. E aqui se sobressai menos, é o que nós chamamos de recessivo. Exemplo: vamos supor que um filho de pai com olhos de cor preta e com olhos de cor azul. Vamos supor que esse filho venha nascer com olhos azuis. Então, a cor do olho, que tinha aqui 2 tipos, azul e preta. Qual foi a dominante? Qual foi a que apareceu? Foi a coloração azul, justamente porque é a dominante. E assim também segue os demais exemplos, tá? Então, dominante é aquela que aparece em maior escala, aquela que se sobressai. E a recessiva é aquela que se sobressai menos, que aparece menos, tá? Vamos para frente aqui. Agora sim, vamos entrar no nosso conteúdo da aula passada fielmente. Alterações cromossômicas. Vocês na pesquisa viram que podem ser de 2 tipos, podem ser estruturais ou numéricas. Então, as alterações cromossômicas são síndromes genéticas provocadas por alterações estruturais, ocasionadas pela perda ou inversão nucleotídicas ou também numéricas, em consequência à falta ou excesso de cromossomos nas células.
ou seja, a anormalidade denominada de aneuploidias. Então, alterações cromossômicas, dois tipos, certo? Eu tenho ela em relação ao número, a quantidade de cromossomos, e tenho ela em relação à estrutura, à morfologia, tá? Alterações numéricas e estruturais. Bom, nós temos aqui as alterações numéricas mais faladas, né? E uma delas aí que é muito famosa é a síndrome de Down, que no caso, né, essa expressão aberração cromossômica, ela já não tá muito usual, tá? Então, nós vamos seguir falando alterações cromossômicas numéricas, são aquelas em que ocorre alteração no número de cromossomos. São classificadas em euploidias e aneuploidias. Por exemplo, a espécie humana tem 46 cromossomos, como nós já falamos 1000 vezes aqui, sendo 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Observe que aqui, nesse exemplo aqui, nós podemos observar essa alteração no cromossomo 21. Ao invés de 2, nós temos 3 cromossomos, certo? Então, eu tenho aqui um caso de alteração cromossômica numérica chamada de trissomia, tá? Então, a síndrome de Down, que é o que vai caracterizar aqui essa alteração, que é uma trissomia. Por quê? Porque eu tenho exatamente 3 cromossomos aqui, no par 21 apareceu mais um cromossomo. Então, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica numérica, pois há um cromossomo a mais no par 21, certo? Muito bem. Qual é o fenótipo da síndrome de Down? Quais são essas características, tá? Aqui nós podemos falar de algumas: pescoço curto e grosso, achatamento da região occipital, no caso da face, olhos apresentando alguns tipos de manchas, também na formação ocular pode surgir mais alterações, pés largos e grossos, pés chatos, língua grande. Enfim, outros tipos de características físicas. Lembrando que as alterações cromossômicas que desencadeiam síndromes são alterações, gente, que não têm, assim, cura. Elas passam aí, são indivíduos que eles podem levar uma vida normal, inclusive, falando da síndrome de Down, as pessoas são portadoras desse tipo de alteração, elas são inclusas dentro da sociedade, trabalham, desenvolvem vários tipos de habilidades, enfim, tá? As alterações cromossômicas são alterações genéticas, então não existe aí um processo de cura, nada disso, tá? Existe o processo de adaptação do indivíduo na sociedade onde ele está inserido e para que ele tenha uma qualidade de vida adequada também, certo? Muito bem. Então, nós falamos aqui da síndrome de Down, tá? Aqui nós temos um exemplo, que é uma pessoa que está em fase de adolescência e está trabalhando, está inserida na sociedade, certo? Muito bem. Agora, outro exemplo aqui, síndrome de Klinefelter. Essa síndrome também é uma trissomia, só que a alteração não é no cromossomo 21. A alteração é lá na cromatina sexual, tá vendo? No cromossomo sexual, que ao invés de ser só XX, apareceu aqui um Y. Então, acontece no sexo masculino. Lembrando que a síndrome de Down, ela pode acontecer com pessoas brancas, pardas, negras, pode acontecer também com o sexo masculino, o sexo feminino. A síndrome de Klinefelter está mais ligada ao sexo masculino, tá? Então, também é uma trissomia, alteração numérica. Passamos também agora para falar da síndrome de Turner, tá? Então, a síndrome de Turner, nós temos aqui uma monossomia, que está lá também no cromossomo sexual, tá vendo?
Aí tem o cromossomo X apenas e tá lá um zero. É conhecido como X0 também. Porque tem só tem só um cromossomo X, certo? Então, nós falamos da síndrome de Klinefelter, que é uma trissomia, síndrome de Down trissomia, e estamos falando aqui sobre a síndrome de Turner, que é uma monossomia. Vamos lá, síndrome de Turner. Olha só aqui quantos exemplos nós temos de como que é o fenótipo. Pescoço largo, palato bucal alto e estreito, cardiopatia, peito largo, enfim. Baixa estatura e tudo mais. A cada 1.200 nascimentos no Brasil, nasce aí um indivíduo com a síndrome de Turner. Todas essas síndromes de Turner, Klinefelter, de Down e várias outras, elas acontecem ao acaso na hora das duplicações celulares, na hora que acontece as mitoses, tá? Na hora da meiose, das divisões celulares. Então, é ao acaso. E aqui nós temos as características da síndrome de Klinefelter: testículos pequenos, infertilidade, estatura elevada, seios grandes, quantidades menores que as normais de pelos no corpo. Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre as alterações cromossômicas estruturais. Neste caso, elas vão envolver aí as alterações no formato, na morfologia dos cromossomos, tá? E podem ser de 4 tipos básicos: deleções, duplicações, inversões ou translocações. Os cromossomos estão sujeitos às modificações frequentemente, seja eles em número, euploidia e aneuploidias, ou na sua estrutura. Então, agora, as alterações cromossômicas estruturais, elas envolvem o formato do cromossomo, a posição dos genes dentro do cromossomo. Não é numérica, mas sim na sua constituição. E nós temos aí os tipos, tá? Como deleção, duplicação, inversão e translocação. Nós temos aqui deficiência ou deleção, quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo com consequente perda dos genes. Aqui vocês podem observar por que nós usamos essas letras? Azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão e desão, desão. Os genes aqui na nossa genética, eles são identificados por letras, tá? Então, sempre a mesma letra vai determinar um tipo de gene, certo? Então, eu vou usar letra maiúsculas ou minúsculas, sempre a mesma. Ou 2 maiúsculas, ou 2 minúsculas, ou 1 maiúscula e 1 minúscula, sempre no par, certinho? Então, aqui eu tenho, por exemplo, vamos voltar aqui ao que significa a perda. Deficiência ou deleção é a perda, olha só. Aqui, no caso, nós tivemos uma perda no gene A, tá vendo? Perdemos aqui um par do gene A. Então, ocorreu aí um pedaço do cromossomo, ele foi perdido, ocasionando esse nome, deficiência ou deleção. Duplicação, o nome já diz, é a presença de uma parte duplicada no cromossomo, de modo que a mesma sequência de genes aparece 2 vezes. Então, observemos aqui que a mesma sequência de genes, tá vendo? Apareceu 2 vezes. Nós temos aqui no primeiro A, B e C. No segundo, nós temos A, B, C, B e C. Então, o B e o C, ele apareceu 2 vezes aí no cromossomo. Então, por isso que ocasionou o nome duplicação. Translocação. A translocação trata-se da troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Ou seja, neste caso aqui, existe aí uma troca de genes entre cromossomos que não são do mesmo par, que não são homólogos. Então, esses genes, eles dão um giro aí de 360 graus e eles vão para outro lado do cromossomo, para outra parte. Então, existe essa translocação e essa troca de genes aí, certo?
Inversão. Um pedaço do cromossomo se quebra e sofre rotação. Solta-se novamente e solta-se novamente em posição invertida. Então, o cromossomo, ele solta ali os seus genes e aí ele vai sofrer uma inversão e vai se alocar em outra parte do cromossomo, tá? Então, nós temos aqui mais exemplos. Olha só. Deleção é a perda de um gene, certo? Duplicação, o próprio nome já fala. Na duplicação, nós temos pares de genes duplicados. Inversão, os genes eles se invertem dentro do cromossomo, sempre no par. E a translocação, os genes, o que vai acontecer? Na translocação, os genes eles vão se deslocar e ir para o outro cromossomo, certo? Observe que nas outras as mudanças ocorreram no mesmo cromossomo. Agora aqui, ó, na translocação não. O gene se solta e se aloca em outro cromossomo, certo? E falamos num termo chamado de crossing over, que a ligação entre os genes pode ser incompleta, pois durante a prófase 1, que é uma fase lá da meiose, das divisões celulares, quando os cromossomos homólogos estão pareados, ocorrem trocas de partes entre as cromátides irmãs, num processo chamado crossing over ou permutação. Essas trocas resultam na formação de gametas recombinantes, que são cromossomos com novas combinações de alelos, tá? Então, as cromátides irmãs são partes aí também dos cromossomos, certo? São o que chamamos aí de braços do cromossomo, são as cromátides irmãs, tá? Então, nesta aula de hoje, nós esclarecemos sobre o que são as alterações cromossômicas, são numéricas ou também estruturais, e vimos alguns exemplos deles aqui também, certo? Então, por hoje é só, finalizamos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Então, bons estudos, e é isso. Tchau!